Botafogo campeão brasileiro de 2023, rapaziada. Beleza. Depois de quantos anos? 28 anos? 28. Eu tô falando. Tá longe o título, mas como eu disse, o cheirinho já tá começando a vir para todos nós. 31 rodadas na liderança do Brasileirão, destaques individuais que chegaram à seleção brasileira, futebol de alto nível que lhe credenciou a ganhar o título com bastante antecedência e uma vantagem na ponta que chegou a ser de 13 pontos. Tudo isso jogado fora em menos de um mês. Nesse vídeo explicaremos um pouco sobre como o Botafogo foi de uma temporada histórica para um vexame que entrará para os livros de história. No começo do ano, a pretensão e confiança do torcedor botafoguense não era muito grande. Alguns reforços até chegaram, mas a meta do time liderado na época por Luiz Castro era fazer um bom campeonato carioca e buscar uma vaga para a Libertadores pelo Brasileirão. E já no estadual a campanha não foi das melhores. O clube fez jogos ruins e foi o único time grande do Rio de Janeiro a ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca, disputando assim a Taça Rio, da qual se sagrou campeão após final contra o Audax. No entanto, internamente, Luiz Castro sempre avisou à diretoria que precisava de tempo para treinar e reclamava do calendário do futebol brasileiro, afirmando que o Carioca não dava condições ideais de preparação da equipe. O português chegou a ter a demissão debatida após a eliminação no estadual, mas recebeu o voto de confiança do dono do time. Porém, no Brasileirão Luiz Castro fez a chave do time virar e o Botafogo surpreendeu a todos começando o campeonato de maneira avassaladora e conquistando 10 vitórias nos primeiros 12 jogos, batendo adversários como Flamengo no Maracanã, Palmeiras no Allianz Parque, Grêmio em sua arena, além de vitória de goleada contra o Corinthians e no clássico contra o Fluminense. O bom momento do time encheu os olhos da mídia que todos os dias exaltava a grande atuação apresentada pela equipe. No entanto, algumas pessoas continuavam duvidando que o Botafogo poderia chegar longe e insistiam em mencionar que seria apenas mais um cavalo paraguaio. Mas os resultados iam se confirmando a cada jogo, e o torcedor do Botafogo que estava com os pés no chão, começou de fato a acreditar que era possível sim chegar longe no campeonato e quem sabe, brigar pelo título. Todavia, a alta produtividade e o embalo da equipe chamaram a atenção do Oriente Médio, e Luiz Castro recebeu uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, time de ninguém mais ninguém menos do que Cristiano Ronaldo, ficando assim difícil de recusar. O português então deixou o Botafogo tendo o aproveitamento de 83% no campeonato à frente dos cariocas. Foi aí que Textor ligou para Cláudio Caçapa, então auxiliar técnico do Lyon, para assumir como interino. O ex-zagueiro passava férias no interior de Minas Gerais com a família e teve menos de 2 dias para arrumar as malas e viajar para o Rio de Janeiro. Na conversa, ficou acordado que Caçapa só treinaria o time por 4 jogos, tempo que coincidia com o fim das férias no futebol europeu e o retorno aos trabalhos no Lyon. Paralelamente, Textor tocava negociações com Bruno Lage, escolhido desde o princípio como nome ideal para substituir Castro. Caçapa arrumou as malas e chegou ao Botafogo em um sábado, um dia antes do clássico contra o Vasco. O ex-zagueiro então se concentrou nas conversas para conhecer o elenco. Na parte tática, confiou quase inteiramente nas instruções passadas por Lúcio Flávio, auxiliar do clube que acompanhou o trabalho de Luiz Castro de longe. E deu certo. O time abraçou Caçapa, que sabia falar a língua dos jogadores e soube extrair o que eles precisavam no momento. A estreia foi com vitória no estádio Milton Santos e o time embalou demonstrando assim que não dependia apenas de Luiz Castro. E após a saída do interino, Bruno Lage assumiu o comando do Botafogo após a 15ª rodada, quando o time tinha 11 pontos à frente do Flamengo. O português chegou ao clube com discurso de transição pacífica, afirmando internamente que faria mudanças pontuais na forma com que o time vinha atuando com Luiz Castro. Os primeiros jogos foram positivos, e o Alvinegro fechou o primeiro turno em alta, com vitória por 3-1 sobre o Internacional, terminando assim na liderança isolada com 47 pontos e 15 vitórias em 19 jogos, sendo considerada essa a melhor campanha de um time no primeiro turno na história do Brasileirão de pontos corridos. Nesse momento, a torcida do Botafogo fazia festa, e alguns já até consideravam o time como futuro campeão brasileiro de 2023, troféu esse que não vinha desde 1995 e portanto, seria muito festejado. Influências como Pedro Certezas já desdenhavam dos rivais e faziam piadas a cada vitória do time no campeonato. Naquela ocasião,
Realmente era muito difícil acreditar que o Botafogo não seria o campeão, já que a diferença para o segundo colocado, o Grêmio, era de 13 pontos, distância nunca antes vista na história do Brasileirão até aquela altura. A mídia esportiva também seguia ressaltando o grande trabalho do clube, e alguns jornalistas também já cravavam o desfecho de conquista para o Glorioso. Jogadores como Tiquinho Soares, Adrielson e Lucas Perry eram muito exaltados e considerados os pilares da campanha histórica do clube. O centroavante era o artilheiro isolado do campeonato, decidindo diversas partidas importantes, enquanto o goleiro foi convocado para a seleção brasileira. Matias Segovia, o Segovinha, também era considerado o xodó da torcida e ganhou até música no momento de euforia da equipe. No entanto, após as boas atuações, Bruno Lage considerou que o estilo de jogo do Botafogo estava marcado e fácil para os adversários anularem. Por isso, começou a testar mudanças estruturais, principalmente na Sul-Americana, e foi aí que o problema começou. O treinador passou a alterar a posição de muitos jogadores e o rendimento do time começou a cair. Além disso, Lage adotava postura explosiva em entrevistas coletivas, e inclusive deixou o cargo à disposição após a derrota contra o Flamengo. Tal jeito de agir começou a criar uma ponta de instabilidade com as lideranças do elenco e apesar de terem entendido a intenção do português, muitos dos jogadores mais experientes do alvinegro não concordaram com a ação. E o estopim do rompimento entre Lage e jogadores foi no jogo contra o Goiás. Na ocasião, o português havia indicado que começaria com Tiquinho Soares e Diego Costa juntos no time titular, mas avisou que o camisa 9 seria reserva apenas no almoço, horas antes da partida. O alvinegro saiu perdendo e empatou no segundo tempo com um gol justamente do artilheiro, que entrou durante o jogo. Na preleção, quando Lage anunciou que Diego Costa jogaria, o clima no refeitório no hotel onde o clube se concentrava na zona oeste do Rio de Janeiro foi de velório. Todos calados. Minutos depois, Tiquinho se levantou e desejou sorte a Diego Costa, que o abraçou. O camisa 9 não falou com o português na ocasião, assim como outros jogadores. No dia seguinte, um grupo de 10 jogadores conversou com a diretoria explicando que não havia entendimento com Lage, e o pedido foi pela saída do português. Na conversa, houve a sugestão pela efetivação de Lúcio Flávio, que fazia parte da comissão permanente, e um pedido para integrar Joel Carli, que até então estava com a base, já que o argentino era homem de confiança dos atletas. Portanto, a diretoria, sob comando de John Textor e André Mazuco, aprovou a ideia e trouxe à tona Lúcio Flávio, sob a justificativa de que o elenco seria capaz de vencer o campeonato com aquilo que havia sido construído anteriormente. Sendo assim, o ex-jogador Lúcio Flávio assumiu como treinador e buscou repetir o que havia funcionado com Luiz Castro, descartando as mudanças que Lage tentava fazer. Fora das quatro linhas, conversava muito com os jogadores e tentava passar confiança. Em campo, porém, não houve sucesso. Depois do início com 2 vitórias, o Botafogo ruiu e teve os 2 jogos mais dolorosos neste período, ambos em casa. Contra o Palmeiras, a sensação de que o título estava nas mãos com 3-0 no intervalo evaporou após a derrota por 4-3 com gols no fim. Já diante do Grêmio, nova virada marcante, com um show de Soares. Internamente, houve a sensação de que faltava pulso para Lúcio Flávio, que não conseguia se impor diante de alguns jogadores. O ex-meia, de perfil mais quieto, muitas vezes era ignorado na beira do campo por atletas. Nas partidas, parte das instruções para os jogadores partiam dos próprios atletas que estavam no banco de reservas. E em um emaranhado de instruções, ordens e xingamentos, eles mesmos pouco se entendiam, e Lúcio Flávio não conseguia se impor. Nesse momento, percebia-se que o Botafogo estava se perdendo, e a diferença para os adversários, que era enorme, foi se dissolvendo jogo a jogo. O time, além de tomar viradas brutais para Palmeiras e Grêmio, também perdeu em casa para o Cuiabá, foi derrotado no clássico contra o Vasco e teve empates doloridos contra o Atlético Paranaense em um jogo que teve queda de luz e precisou ser remarcado, e Bragantino em um jogo em que tomou o gol nos acréscimos. E diante da má fase, derrotas contra rivais diretos, e a longa sequência sem vitórias, pelo menos externamente, a voz dos líderes do elenco sumiu. Nos resultados negativos, eles não apareciam para dar entrevistas. A bronca sobrava para Lúcio Flávio, bombardeado por críticas.
Os líderes do elenco também conviviam com queda brusca no nível técnico de suas atuações. A defesa tão elogiada no primeiro turno, virou presa fácil para qualquer ataque diante das quedas de Lucas Perry, Marçal, Vitor Cuesta e Marlon Freitas. Na frente, Eduardo e Tiquinho Soares nem de perto lembraram os destaques do primeiro turno. Tiquinho, melhor jogador do Brasileirão no primeiro turno, conviveu com problemas pessoais fora de campo. O Botafogo deu suporte, e o camisa 9 afirmou que queria continuar jogando. Em campo, porém, foram só 4 gols no segundo turno. Danilo Barbosa, Vitor Sá, Júnior Santos e Gabriel Pires subiram de rendimento, mas isso não foi suficiente para compensar a queda vertiginosa da espinha dorsal da equipe, e o desempenho no segundo turno foi de rebaixado. Já na arquibancada o clima era de desespero. Os botafoguenses, antes animados com a possibilidade de conquistar o Brasileirão após 28 anos, agora viam os adversários encostarem e não conseguiam ter mais confiança ao assistir às partidas do time. Nessa altura do campeonato, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Grêmio e Atlético Mineiro estavam na cola, poucos pontos atrás do Glorioso. Diante do cenário, Lúcio Flávio foi demitido a 5 jogos do fim, pois Textor considerou inaceitável o recuo do time contra o Bragantino, quando levou o empate nos acréscimos. Thiago Nunes, nome com que o clube negociava para assumir em 2024, aceitou adiantar o acordo e assumiu a missão de tentar o título. Assim como Lúcio, Thiago tentou repetir a formação original do começo do campeonato nos primeiros treinamentos. A forma de jogar foi um pouco diferente, mas a formação tática era a mesma. A estreia contra o Fortaleza foi ruim, e o alvinegro conseguiu um empate por 2-2 jogando pior que o adversário. E como se já não bastassem os erros de planejamento durante o percurso, o capítulo final do Botafogo no Brasileirão contou com doses cavalares de crueldade. O time tomou novamente gols nos minutos finais contra Santos e Coritiba, o último após Tiquinho marcar um gol de pênalti aos 51 minutos. Com 6 pontos deixados pelo caminho, o time teria chegado às últimas rodadas como líder. E nessa altura, o Botafogo já tinha perdido a liderança após 31 rodadas na ponta, e viu o Palmeiras conquistar o seu 12º campeonato brasileiro na última rodada, onde o clube carioca, após ser considerado o grande favorito, já chegou sem chances de título. Mas e você, consegue explicar o motivo do Botafogo ter perdido o título mais ganho da história dos pontos corridos? Talvez alguns fatores tenham sido a falta de planejamento e também mental do time, que não soube segurar a pressão nos momentos de instabilidade. Além disso, a alta troca de treinadores fez com que o time perdesse a identidade e não conseguisse repetir as atuações da equipe comandada no início do campeonato por Luiz Castro. O mais triste dessa história é pensar que os torcedores botafoguenses iriam comemorar o título após 28 anos de fila e estavam eufóricos com a campanha do time. Alguns chegaram até a fazer tatuagens prevendo a conquista do clube carioca no campeonato. Infelizmente, um final doloroso para o Glorioso, que de virtual campeão, não conseguiu nem se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Mas e aí, deixe nos comentários o que você achou dessa tremenda pipocada do Botafogo e tente explicar qual motivo na sua opinião foi o principal para essa queda brusca da equipe. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo no canal Futebol Incrível.